fato rápido, as pessoas costumam gostar de séries sobre crimes, mistério ou até mesmo terror, porque sentir medo dá prazer. Sim! Ao nos depararmos com uma situação extrema, nosso cérebro libera adrenalina que funciona como uma droga de recompensa e pode nos viciar. Você já deve ter visto em séries, filmes e até em reportagens. A perfilação criminal mexe com nossa imaginação e nos faz entender a enigmática mente criminosa. A arma poderosa contra o crime ainda é cheia de mistérios para algumas pessoas e é sobre ela que nós vamos ver hoje. Meu nome é Elias Ribeiro, sou nerd e por mais incrível que pareça, eu também sou neuropsicólogo. Bem-vindos ao Psiconerd Web. O que é a perfilação criminal? A perfilação é uma análise de comportamento que serve de forma a auxiliar uma investigação no sentido de filtrar suspeitos e até esclarecer algumas dúvidas sobre crimes. A perfilação criminal ela não é utilizada em crimes comuns. Ela geralmente é uma ferramenta direcionada para situações específicas e até especiais, por assim dizer. Ela também não é usada sozinha, pois não substitui uma investigação. Você não resolve um crime fazendo o perfil do criminoso. Ela é um instrumento para ajudar na solução de um crime ou a prevenir novos crimes. Da mesma forma que ela não é restrita, por exemplo, a um psicólogo, ela pode ser utilizada por investigadores, especialistas em direitos e áreas afins que têm interesse em criminologia. Ela pode ser dividida em 4 modelos. Da forma mais convencional, o primeiro modelo seria a análise de investigação criminal. É muito utilizado pelo FBI e é um conjunto de técnicas de coleta de evidências e dados para analisar e descobrir se a personalidade do criminoso é diferente da população em geral, para saber se houve algo que gerou aquele criminoso, que criou ele, se houve algo que o faça se destacar. Isso é excelente não só para poder ajudar a ter um suspeito, como também a mapear um possível problema que possa ter gerado essa mente criminosa. Ou seja, uma ferramenta também que pode ser preventiva. O outro modelo, o segundo que eu vou falar aqui, é a psicologia investigativa. Ela procura explicar os métodos científicos utilizados na investigação e busca entender o criminoso por sua interação com o ambiente e meio. Ela é uma área um pouco mais técnica. Ela vai usar ferramentas bem mais científicas. É quase um CSI. Ela vai ver como é que foi a interação do criminoso com o meio e vai tentar entender, através desses métodos, saber qual história a cena do crime, os indícios, vai tentar entender a história por trás de tudo, através dos indícios deixados para trás. Outro modelo, um pouco parecido, mas mais complexo, é a psicologia de ação criminal. Esse é mais complexo, ele é focado no local do crime mesmo, e através das informações deixadas no local do crime, ela tenta montar os traços do criminoso, traços de personalidade, possíveis patologias, para quem não conhece o termo, são as doenças mentais, Patologia é doença. E também as dinâmicas da personalidade da pessoa, para saber qual é a linha de raciocínio dela. É muito mais complexo e é uma das psicologias que normalmente você vê nos seriados, porque ela monta um perfil um pouco mais preciso do suspeito. Lembrando que nenhuma dessas técnicas elas são infalíveis, mas sim instrumentos para poder ajudar na elucidação do caso. E o último método utilizado, o último modelo, é a análise de vestígios comportamentais, que, como anterior, também analisa a cena do crime e tenta entender o criminoso através de vestígios deixados na cena do crime. Ela vai focar em evidências físicas e vai elaborar um perfil e padrão de comportamento do criminoso. Muito bom para serial killers, estupradores. Na verdade, todas elas podem ser utilizadas para isso, mas essa aqui fica mais fácil visualizar dessa forma. Então você monta um padrão de comportamento, sabe a área que o criminoso ataca, qual é a preferência, quais rituais ele tem ao atacar a vítima, se for um crime com vítimas especiais. Então é uma técnica também complexa como a anterior, mas com particularidades. Você vai ver que todas elas são muito parecidas, porque os objetivos são os mesmos, todas elas têm os mesmos objetivos. O que muda é a influência de autores diferentes e a abordagem em relação, principalmente à cena do crime, já que a maioria delas considera a cena do crime. Os objetivos principais da perfilação são saber o perfil das vítimas, sim, nem sempre se foca no criminoso. O psicólogo criminal, o investigador, quem estiver elaborando o perfil, ele também quer prevenir novos crimes, como, por exemplo, os ataques sexuais. Então, sabendo o perfil das vítimas, a polícia, por exemplo, pode montar uma mancha criminal e tentar prevenir que certas áreas, regiões ou pessoas que sejam de interesse sejam atacadas e se tornem futuras vítimas daquele criminoso. Saber o padrão de ação do criminoso para entender seu planejamento,
para saber como é que ele faz para chegar até aquela vítima, se for um crime de assassinato em série, para saber por que ele está atacando aquelas pessoas, o que elas têm em comum, como é que ele faz para chegar até elas, qual é a técnica dele. Também busca interpretar as provas. Às vezes o investigador encontra uma evidência, mas aquele que é perito em perfilação, ele talvez enxergue algo a mais do que aquela evidência. Muitas vezes a evidência não tem uma função clara numa investigação, e a interpretação dela é que vai determinar, por exemplo, se vai implicar um sujeito ou não, um criminoso ou não. E também ajuda a encontrar informações sobre o suspeito em crimes sem testemunhas, como geralmente é em homicídios. Então, esses são os objetivos padrões mais comuns da perfilação. No Brasil, infelizmente, não é tão utilizado. Não é que não seja utilizado nunca, mas não se vê muito o uso da perfilação, mas tem sim seu uso. E mais uma vez, lembrando que a perfilação não resolve crimes sozinhas. Ela é uma excelente bússola para ajudar investigadores a irem na direção certa e a outros profissionais a melhorarem suas práticas no âmbito criminal, seja por uma questão de conhecimento científico, seja mesmo por uma prática profissional. Eu espero que esse episódio tenha ajudado vocês. É mais a título de curiosidade, não tem o objetivo de ensinar vocês a fazerem isso, porque isso aí determinaria uma especialização muito ampla para você poder fazer uma perfilação, mas já dá para ter uma ideia do que é. Para aqueles que tiverem interesse, basta fazer um curso. Para quem está aqui só de curiosidade, espero que tenha sanado a curiosidade de vocês. Vou pedir para vocês compartilharem esse episódio, curtirem e comentarem, principalmente, isso me ajuda demais. Não deixe de se inscrever ou seguir se estiver ouvindo isso pelo podcast. Eu vou ficando por aqui. Ao fim, tem algumas recomendações se estiver assistindo pelo YouTube. Meu nome é Elias Ribeiro. Um grande abraço. Criado por Elias Ribeiro. Com trilha sonora de Kevin MacLeod. Curta nossa página no Facebook Psicólogo Elias. No Twitter, Alceman. Narração, Ralph Ibrahim.